Você aí compraria uma casa sabendo que no final pode ter pago 2 ou até mesmo 3 vezes o valor dela? Muitas pessoas dizem que o financiamento é uma furada, né? Uma armadilha. Outros já falam que a única forma de conquistar a casa própria é através do financiamento bancário. Mas e aí, quem é que está certo, gente? Gente, hoje eu vou dar meu ponto de vista em relação ao financiamento imobiliário, tá? Eu sou do ramo imobiliário há um pouco mais de 5 anos. E eu presencio, né, o ramo imobiliário todos os dias. Então hoje eu vou dar a minha opinião em relação ao financiamento imobiliário. A maior queixa de quando a pessoa vai financiar é em relação aos juros, né? Muitas pessoas falam que os juros são abusivos. Você financia 300 e paga 500, 600 mil reais. Gente, os juros ele sempre vai existir, não tem jeito. É a forma que o banco usa para sobreviver. Para pensar comigo, gente, o banco ele não te conhece, ele nunca te viu na vida e ele vai te emprestar um valor para que você devolva para ele em longos anos, em pouco a pouco, durante os meses. O que eu quero dizer com isso? Você comprou uma casa do João, você financiou 300 mil reais. Esses 300 mil reais, gente, o banco vai pagar à vista o João. O João vai receber aquele valor que você financiou à vista e você vai devolver esse valor ao banco mês a mês, conforme você vai pagando ali a mensalidade do seu financiamento. E a forma que o banco encontra, gente, de se compensar pelo esse valor que ele te prestou é através dos juros. Então, se você financiou 300, você não vai pagar 300, você vai pagar 500, 600, vai depender de algumas variáveis, né? Idade, renda comprovada, a quantidade de vezes que você financiou o valor. Então, os juros, galera, sempre vai existir, não tem jeito. Hoje os financiamentos, gente, tem um prazo máximo de 35 anos, né? 420 meses, bastante tempo, né? Porém, gente, os contratos que nós fazemos por aqui, uma coisa que eu reparo que é muito interessante, é que eles sempre são quitados antes. Dificilmente um cliente ele cumpre todo o prazo do financiamento, que é 35 anos, né? Ou 30 anos. Geralmente as pessoas conseguem quitar esse financiamento bem antes. O nome disso, gente, é amortização, é amortizar a sua dívida, diminuir a sua dívida. Vou te dar um exemplo aqui. Final do ano, você recebeu o 13º, sua esposa recebeu o 13º, juntaram 10 mil reais. Pega esses 10 mil reais, abre o aplicativo do banco, vou dar o exemplo do Banco Caixa aí, e você faz algumas simulações. Com esses 10 mil, você consegue, por exemplo, né, abater as 5 últimas parcelas do seu financiamento, ou abater o valor da sua parcela. Vamos supor que hoje você pague 2 mil reais, aí você consegue abater para 1.900, um exemplo. Então são variáveis que quando você tem um dinheiro juntado ali, um capital, compensa muito você fazer essa amortização do seu financiamento, tá? Então pega a quantia, abre o aplicativo do banco e vê o que compensa mais, diminuir ou o valor da parcela ou a quantidade de parcela. E assim você vai amortizando o seu financiamento. Hoje mesmo eu fechei um contrato aqui da Caixa, que a parcela inicial estava na faixa de 1.400, quase 1.500 reais. E a última estava na faixa de 700 reais, gente. Então é uma bela diferença. Se você tem aí capacidade financeira de pagar a parcela do mês e a última parcela, você quita rapidinho esse financiamento. E com isso você vai pagar bem menos juros. Agora me responde uma coisa, gente. Você comprou uma casa hoje de 300 mil reais. Você financiou 300 mil reais. Se você não fosse financiar, quanto tempo você ia demorar para juntar esses 300 mil? Provavelmente muitos anos, né, gente? E outra, quando você conseguisse juntar os 300 mil, essa casa que hoje vale 300, quando você tivesse o capital integral, essa casa já não ia ser mais 300 mil, ia custar 380, 390, então você ia ter que postergar mais ainda o seu sonho ou comprar uma outra casa, né, que não fosse a que você desejava. Gente, eu sou do ramo imobiliário há um pouco mais de 5 anos e quando eu entrei nesse ramo, as casas geminadas, casa nova, elas custavam na faixa de 180, 190 mil. Hoje, essas mesmas casas, mesmo padrão, mesmo tamanho, estão na faixa de 250 mil. E isso a gente está falando aí de um prazo de pouco mais de 5 anos. Então, se a pessoa lá atrás fosse guardar o dinheiro para comprar, hoje já não daria, porque a casa teve essa valorização. Então, você juntar dinheiro é difícil, né? Nós temos muitas intercorrências durante os meses, né? Muitos imprevistos. Às vezes a pessoa não tem controle financeiro, acaba gastando dinheiro. E às vezes a pessoa até consegue juntar. Quando consegue juntar o montante total, a casa já deu uma valorizada, aí a pessoa não consegue comprar naquele momento. Então eu acho assim que nesse caso o financiamento acaba ajudando e muito. Então assim, gente, no meu ponto de vista, o financiamento ele serve para você antecipar suas conquistas.
Nesse exemplo que eu dei para você aí, uma casa de 300 mil reais, quantos anos você ia levar para juntar 300 mil reais? 7 anos, 10 anos, 12 anos? Vai saber quanto tempo ia demorar. E outra, conseguiu juntar os 300 mil, aquela casa ali já não ia custar mais 300, ia custar 390, 400 mil, né? Então com isso você tem que adiar mais ainda o seu sonho. Então um financiamento bem feito, bem organizado, valor de entrada, parcela que cabe no bolso, ele vai servir para você antecipar a sua conquista. E outra, gente, às vezes você está comprando ali seu primeiro imóvel, o primeiro imóvel às vezes não é o imóvel dos sonhos, mas você vai usar esse imóvel para você alavancar seu patrimônio. Então você comprou uma casa hoje, financiou, quitou, daqui uns anos você vai lá, compra uma casa maior, confortável, numa localização melhor, e assim você vai alavancando o seu patrimônio, gente. Eu digo isso por experiência própria e pelas experiências dos meus clientes, né? Então, às vezes o cliente compra ali o seu primeiro imóvel, uma kitnet pequenininha, numa região um pouco mais afastada, porém é a casa própria, a pessoa não paga aluguel, está alavancando o patrimônio, está construindo o patrimônio, né? Então ela quita ali, fez o financiamento, quitou, vai lá, compra um negocinho mais confortável, maior, numa localização melhor, e assim a pessoa vai indo, gente. E é dessa forma, na verdade, né, que você aí constrói seu patrimônio. E outra, viu, galera? Muitas pessoas que falam mal do financiamento bancário são pessoas que estão no aluguel há muitos anos, 10, 15, 20 anos, né? E ela está construindo o patrimônio de outra pessoa sem ao menos perceber. E tem uma questão, né, gente? O financiamento bancário, ele tem regras. Então, por exemplo, quanto mais velho para financiar um imóvel, mais difícil fica. Por quê? O seguro fica mais caro, o prazo de financiamento é menor, o valor a ser liberado também é menor, o valor de entrada sempre vai ser maior. Então, assim, quanto mais velho financiar um imóvel, pior, gente. E dependendo da condição financeira da pessoa, ela não consegue financiar, gente, dependendo da idade dela. Porque o banco vai fazer exigências que ela não vai conseguir cumprir com as exigências, principalmente em relação à entrada e ao prazo de financiamento. Então, quando o assunto é financiamento imobiliário, gente, quanto mais novo, melhor. O prazo vai ser maior, os valores a ser liberado vai ser maior, o seguro obrigatório vai ser o valor menor. Dependendo da renda, da idade, o valor de entrada também vai ser bem menor. Então, assim, quanto mais novo você financiar seu imóvel, melhor. Agora eu quero saber a sua opinião. Financiar a casa própria, será que é um erro ou é o caminho mais inteligente para conquistar a casa própria? Deixa a sua opinião aí nos comentários para a gente bater um papo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, porque todo dia eu vou trazer um vídeo novo aqui para vocês.